Respeitem os samurais platinados, respeitem o Japão. Senhores, que jogaço nós acabamos de presenciar nessa Copa do Mundo. O jogo mais legal dessa Copa até agora. Eu vou passar pelos lances, eu vou comentar a questão de escalação da Holanda, mas antes de tudo eu quero defender a tese central desse vídeo, desse pós-jogo que a gente está prestes a começar agora, que é o seguinte: em um momento crítico, em um momento histórico, na reta final do jogo, o Japão realmente se provou ser, a essa altura, um país que com sucesso participou, realizou, como tem que ser, um projeto para conseguir tornar o futebol um dos seus esportes nacionais e se tornou uma potência futebolística. Não é de agora, derrotas históricas ao longo, melhor dizendo, vitórias históricas ao longo dos últimos anos contra, por exemplo, a Alemanha e o próprio Brasil mostram o que se tornou o projeto de futebol do Japão, com uma liga competitiva, uma seleção com jogadores em alguns dos principais clubes europeus, na prateleira intermediária da Europa, clubes da Bundesliga abaixo do Bayern de Munique e do Borussia, Real Sociedad, Crystal Palace, tinha o Endo no Liverpool há pouco tempo, Tomiyasu no Arsenal, por aí vai. Cara, o tipo de projeto que China tentou fazer, fracassou miseravelmente, a Arábia Saudita tenta fazer, mas o Japão conseguiu, e muito com a garra brasileira. Esse adendo histórico vai ficar mais pra frente, mas vou passar pelos lances então e vamos chegar no ponto crítico aonde eu defendo essa tese. Para começar, a primeira coisa que me chamou a atenção foi logo que o jogo começou, essa seleção da Holanda que, cara, que timaço, tipo de seleção que já na escalação fica um time bonito no papel, né? Virgil van Dijk e Van Heck na zaga, o Van de Ven, que joga de zagueiro no Tottenham, fechando ali pela esquerda, e olha o meio campo. Frank de Jong do Barcelona, o Ryan Gravenberch, que na temporada passada, não essa última, anterior, quando o Liverpool foi campeão da Premier League, jogou o fino do fino, e nesse jogo jogou o fino do fino também, já vou falar disso, e o Reinders, que veio para gastar a bola no Manchester City, jogando bem demais nessa temporada. Na frente, Gakpo, Summerville e Malen, e aqui na imagem não mostra, mas teve o Dumfries também na lateral, deixa eu girar aqui, Dumfries ali na lateral direita, e os substitutos que entraram, Memphis Depay, do Corinthians, Koop Meiners também, jogando na Série A italiana. Cara, que timaço, bela seleção ali da Holanda, e que não ficou jogando só no papel, mas mostrou que veio, tá? Excelente o futebol da Holanda. Vamos lá, eu vou passar por alguns dos lances do jogo com vocês. Deixa eu passar aqui pelas imagens. Primeira questão que eu destaco é que o jogo começou lá e cá e se esperava um futebol faceiro, alegre e ofensivo, até que na reta final do primeiro tempo se viu o Japão fazendo uma defesa muito difícil de romper. Estava aqui num 5-3-2, às vezes um 5-4-1 nessas linhas, e a Holanda rodava e rodava e foi desafiada a ter a criatividade para conseguir quebrar aquele bloqueio, o que não conseguiu fazer no primeiro tempo. O destaque vai para o segundo tempo, que foi realmente um momento eletrizante e os 45 minutos de futebol mais legais dessa Copa até agora. Aí foi. Primeiro veio um gol do Van Dijk de cabeça, que cansou, acho que pro outro lado vai ficar mais fácil, aqui, que cansou também de salvar o Liverpool no finalzinho ao longo dessa temporada. E o Van Dijk, que jogador, que boa partida dele, tá aí já mais para lá do que para cá em termos da sua carreira, já mais para o fim da sua carreira, mas um jogador com muita garra, muita capacidade. Claro que tecnicamente ninguém questiona, mas puxa, que legal ver ele com essa idade entregando isso. Na sequência, fogo no jogo, veio aí a bola do Japão, o gol do Japão, e a comemoração foi, cara, pegou na veia, a bola foi ali no cantinho, indefensável, belíssima jogada do Japão, e que bacana ver a comemoração. Eu estava falando no vídeo anterior ali dos momentos que nos fazem vibrar e lembrar do porquê a gente gosta tanto desse esporte. Cara, que legal ver esse gol do Japão. Então veio o segundo gol da Holanda, que posso falar, quando eu falei ali no começo que o Gravenberch estava jogando solto, lembrando seus melhores momentos da temporada passada, ele pega, faz uma finta, faz outra, gira com a cintura solta e bate ali pro Summerville, que, cara, que golaço. O Summerville vai, passa pelo primeiro limpa e chapa ali, passando pelo goleiro Suzuki, que deu um grau, mas, brincadeiras à parte, né? Deu um grau, mas não conseguiu subir o suficiente para fazer a defesa. E aí vem um momento crítico, onde eu faço o resgate histórico que eu comecei o vídeo, a respeito do qual eu comecei o vídeo discorrendo.
As últimas décadas se representaram nos últimos minutos desse jogo quando a gente fala do futebol japonês. Uma liga onde o negócio era amador, os jogadores eram jogadores que jogavam por clubes de empresas, eram os funcionários das próprias empresas jogando. E quando a J-League é criada, isso vem muito com o embalo do Zico, a questão dos Kashima Antlers, a questão dos clubes fundadores da J-League, que rapidamente conseguem profissionalizar o futebol. Claro que o anime dos Super Campeões não é só aqui no Brasil que é popular, aquilo lá foi um impacto cultural tremendo. Mas uma combinação de fatores culturais, uma combinação que vem muito com o Zico, como figura central, primeiro como jogador e depois como treinador, uma visão de mercado que consegue entender o Japão como um lugar onde o futebol pode prosperar e ser uma indústria frutífera. Tudo isso se converge e acaba gradualmente gerando, primeiro, aquele time que marcou época na Copa de 2002 e agora, 24 anos depois, uma situação na qual consegue se colocar como uma seleção competitiva, a seleção de ponta da Ásia e capaz de fazer frente a qualquer um, mesmo, como eu disse, com derrotas impostas contra a Alemanha e contra o Brasil ao longo dos últimos anos. Por que esse momento no final do jogo é tão simbólico? Vem as substituições. Entra Memphis, um jogador sim criativo, mas muito bom de segurar a bola. Entra o Koop Meiners, Ake, vão tirando os jogadores de frente da Holanda e o Coman vai retrancando, colocando ali 5, 6 numa linha de fundo, defendendo em bloco baixo, e vem um momento que é um desafio ao Japão. Joga a bola pro Japão e fala, vamos lá, vamos ver se vocês conseguem ter criatividade e a garra para fazer a coisa acontecer. E coloca o Japão na posição de ser o time com posse de bola, o time criativo. É uma coisa com os padrões históricos tão interessantes, porque a Holanda, com a tradição do Cruyff, a laranja mecânica, futebol total, a forma como os holandeses impactam o Barcelona, o próprio Cruyff como um técnico, tudo isso vem de uma filosofia de posse de bola e de domínio do jogo. E a Holanda meio que abre mão da sua escola histórica e convida o Japão a ser esse time. E o Japão se mostrou um time... Por isso esse gol foi tão bacana também de comemorar esse último gol ali do Japão, né? Na raça, tentando, martelando naqueles minutos finais. E vem esse momento tão bacana onde o Japão consegue dizer que sim, eu consigo ser esse time que propõe o jogo, que impõe o jogo e fazer acontecer, culminando, para mim, nesse jogo, a cereja do bolo de um processo histórico onde o Japão se firma como a potência de futebol da Ásia. Uma das coisas que eu esqueci de falar, talvez, quando eu fiz o vídeo sobre o jogo de Curaçao agora há pouco, da Alemanha contra o Curaçao, aquele 7-1, e falei, tentando aí dar palavras eloquentes para aqueles momentos onde o Curaçao brevemente viveu um momento de sonho no 1-1 com a Alemanha, que estar numa Copa do Mundo já é a elite. Por que o esporte é tão inspirador? Por que um jogador que está no primeiro nível é tão inspirador? Em qualquer esporte, por que um atleta de alto nível é tão inspirador? É porque é uma questão que envolve politicagem, é uma questão que envolve pedir que um adolescente abdique, sacrifique a sua vida, se prive para focar no esporte e perca anos que ele poderia desfrutar de uma série de regalias para se focar no esporte, para se sacrificar e para dedicar sua vida àquilo. E é uma coisa que exige não só o talento, a disciplina física, mas a disciplina mental para se fazer. E quando a gente olha para o que está envolvido numa Copa do Mundo, é a sua nata, das pessoas que mais conseguiram ter os méritos mentais, físicos, de disciplina e de talento para fazer isso acontecer. Quando a gente soma tudo isso, a fundação da J-League, o processo histórico com o Zico, o que o Japão fez desde a Copa de 2002 para chegar aqui, e a gente viver juntos esses últimos minutos simbólicos de Japão e Holanda, cara, parabéns ao Japão. A Holanda tem um belíssimo time, acredito que pode ir muito bem na Copa, e isso não é um vídeo de forma alguma torcendo para o Japão. Mas é que aqui, comentando futebol com vocês no YouTube, o ponto que eu quero trazer é que existe um vislumbre histórico aí de como isso é simbólico, como isso é bacana, e eu acho que enriquece historicamente a Copa do Mundo. Tá aí meu comentário. Agora, vou concluir o vídeo com mais um comentário. Esses dois aí são os prováveis adversários do Brasil mais na frente, né? A depender da combinação de resultado, mas o primeiro e o segundo lugar desse grupo aí pegam o primeiro e o segundo lugar do grupo do Brasil. Olha, com o que foi apresentado contra o Marrocos e com o que os dois times apresentaram aí, o Brasil já ganhou, já perdeu para o Japão. O Brasil já perdeu para o Japão há não muito tempo. Eu vejo um cenário onde fica muito, muito complicado. A ver o que o Ancelotti vai fazer. Por enquanto, o trabalho não convence
E se pegar um desses dois, eu acho que a coisa fica muito complicada. Para você que chegou agora nesse canal e ficou até o final, seja muito bem-vindo ao canal Futiavera. Meu nome é Marcos, estou brincando de comentar a Copa aqui com você. Vamos nos divertir então. E como diz a capa, respeite os samurais platinados. Teve uma outra imagem que eu quase coloquei como capa. Peraí, fica aí. Eu tô acostumado a fazer live aqui, o vídeo é gravado, mas peraí que eu vou baixar o vídeo, a imagem aqui, vou colocar aqui atrás e vai dar pra gente curtir juntos. Uma que quase foi a imagem de capa, mas que é mais emblemática aí pra esse vídeo. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Aí, ó. Os samurais na Copa. E, ó, eu de samurai aqui com o kimono da seleção japonesa. Aqui é o Kamada, tá? Que pra mim, Man of the Match da Ishi Kamada. Bom, valeu pessoal. Vamos juntos curtindo a Copa. Inscreva-se no Futiavera e até a próxima.